Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. O Cristo crucificado está consumado. A paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntos aqui, já partindo para a fase final do nosso trimestre. Nós estamos agora já na lição de número 10, só tem mais duas. Cristo crucificado está consumado. Nesta lição vamos ver que Mateus ele retrata com precisão os momentos que antecedem a crucificação de Jesus. Vemos que ele tem essa preocupação de demonstrar, a partir da relação com o Antigo Testamento, que tudo o que aconteceu com Jesus, inclusive na sua caminhada para a cruz, estava previsto nos textos do Antigo Testamento. Isso para reforçar essa doutrina tão fundamental que nós vamos ver na questão da crucificação, depois vamos ver na morte e ressurreição de Jesus, para a doutrina cristã. Então ele tem essa preocupação de fundamentar e demonstrar que isso estava previsto no plano de Deus, o que era questionado por muitos, principalmente para o judeu, a questão da crucificação de Jesus. Mas como já disse em lições anteriores, Jesus já por 3 vezes havia anunciado a sua crucificação e morte. Eu deixo na lição aí os textos onde Jesus anuncia isso antecipadamente. Mas agora chegou o grande momento. E qual era o significado dessa crucificação para os judeus? Qual era o significado para os romanos? Existia alguma diferença? Por que Jesus morreu em uma cruz? Então é o que nós vamos ver nessa lição. No primeiro tópico, com o título Crucificação de Jesus, o primeiro item fala sobre a vida e o sofrimento de Jesus, foi previsto nas Escrituras Sagradas. Então, é interessante como que Mateus detalha, a lição aqui não tem como detalhar muito, mas no livro a gente traz um comentário mais aprofundado, com argumentação a respeito dessa previsão, mesmo nos mínimos detalhes do caminho, do Gólgota de Jesus, como muitos textos são relidos através de Mateus, melhor dizendo, em que ele faz essa relação do sofrimento de Jesus com alguns textos do Antigo Testamento. No item 2 fala sobre os flagelos e escárnios no caminho do Gólgota. Aqui, antes de comentar sobre os flagelos, quero dizer que no livro temos um quadro fazendo uma comparação. Eu vou ler para você aqui, você vai acompanhar, vai aparecer no vídeo para você, e você vai poder fazer essa comparação, mas tem no livro também. O acontecimento, só para você ter uma noção, como que Mateus trabalha essa relação com o Antigo Testamento. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém faz uma relação com Isaías 62:11, Zacarias 9:9. A purificação do templo, uma relação com Isaías 56:7. A indicação de que haveria um traidor, Salmo 41. Na última ceia, a alusão ao sangue da aliança, Êxodo 24:8. A prisão de Jesus e a fuga dos discípulos, Zacarias 13:7. Prisão de Jesus e a fuga dos discípulos, Zacarias 13:7. No Getsemane, a oração, Salmo 43:5. Condenação à morte pelo sinédrio, Salmo 31:14. Traição de Judas, Zacarias 11:12. A flagelação de Jesus, Isaías 56. Então esse quadro deixa bem claro
a relação dos acontecimentos com Jesus com o texto do Antigo Testamento. Eu disse que não tem na revista, mas desculpem, vai estar na revista também do professor, tem esse quadro, e é possível você fazer e utilizar junto com seus alunos, fazendo uma leitura desses textos e demonstrando essa relação entre os eventos que aconteceram com Jesus, e vamos ver que isso vai cada vez se intensificando mais ainda após a crucificação de Jesus, para demonstrar que na realidade Jesus não estava à mercê, que a morte de Jesus não era uma morte de derrota, mas algo já planejado por Deus. Isso é importante. Com relação ao flagelo, ao escárnio de Jesus pelo caminho. Então vemos que o caminho de Jesus para a cruz é um caminho de zombaria generalizada. Então coloco aí a questão do deboche sobre a realeza de Jesus pelos líderes judaicos e também pelos oficiais romanos. A caminhada até o Gólgota, acompanhada de atos de violência, e vemos que nesse caminho do Gólgota, de sofrimento, aparece um momento de alívio. E faço aí um trocadilho, se posso usar esse termo, de Simão, o sirineu, que acaba ajudando Jesus a carregar parte da cruz para Jesus, ou seja, a cruz, ou parte, né, da cruz que Jesus carregava. Aí também é uma questão que é questionada pelos alguns estudiosos. Independente disso, Simão que toma o peso que estava sobre Jesus para carregar. Aí faço uma alusão que o Simão, discípulo de Jesus, ou seja, Pedro, não estava ali para ajudar Jesus, mas um outro Simão, né, que não acompanhou Jesus, mas naquele momento ajuda a carregar a sua cruz. Também dá para fazer uma aplicação, mas nesse sentido, só aplicação também, que nem o texto. Após a crucificação é oferecido vinho misturado com fel. Então nós vemos que também no próprio flagelo de Jesus, essa comparação com alguns textos e como que isso pode estar no controle de Deus. O Filho de Deus passando por todos esses escárnios. Item 3 da lição. A acusação de Jesus, rei dos judeus. Em lições anteriores já fiz referência a isso. É interessante que Jesus, depois de crucificado, Herodes manda colocar lá a sua acusação. E a acusação é: este é Jesus, o rei dos judeus. Então, por isso que eu menciono em lições anteriores que Jesus é crucificado como um subversivo, um bandido considerado pelos romanos, porque era assim que eles eliminavam as pessoas que confrontavam o Império Romano. Então Jesus é tido como uma figura que confrontava, por mais que ele pregasse a paz, a transformação não por meio de violência, mas pela paz, mesmo assim ele é visto como alguém que pudesse causar algum transtorno para o Império Romano e para os líderes judaicos da época. Tópico 2 fala sobre a morte de Jesus. Aqui eu trabalho com o imaginário judaico em relação à cruz, que para nós hoje, cristãos, tem um significado. Para os judeus na época o significado era bem diferente. Por isso que Paulo fala sobre a cruz, que era tido como uma maldição. Ele cita texto de Deuteronômio para defender que para os judeus a cruz era uma morte amaldiçoada, que quem morria na cruz eram pessoas da pior índole. Por isso era tido como maldito. Por isso que o judeu não poderia, dentro dessa concepção, dessa cultura, aceitar Jesus como Messias, se ele foi condenado como um bandido, como subversivo. E para os romanos, ele era tido como, já citei anteriormente, como um confrontador, um subversivo, porque era aquele que colocava em risco o status quo do Império Romano. E essa morte, só para você ter uma ideia, o romano não poderia ser crucificado, tido pela sua superioridade. Então era a morte que era dado aos piores elementos, às piores pessoas. No livro eu trabalho com mais propriedade essa questão. Por exemplo, a pessoa que era crucificada,
geralmente era deixado à mercê, o seu corpo era deixado para ser comido pelas aves, para ver o desprezo que era tido pelas pessoas que eram crucificadas. Esse é um ponto importante quando nós vamos falar um pouco mais à frente sobre o sepultamento de Jesus, também como um cumprimento das Escrituras, quer dizer, o seu corpo ser retirado antes de tudo isso, porque o destino de um corpo normal, como provavelmente deve ter tido os ladrões que tiveram ao lado de Jesus, era ser comido pelos animais ou pelas aves, um corpo deixado a relento, sem direito a um sepultamento. Por isso que é o desprezo tanto dos judeus como também dos romanos. Essa era a condição em que Jesus foi colocado, por mim e por você. Eu creio, professor e professora, que é um momento adequado de nós levarmos os alunos a pensar um pouco sobre a misericórdia de Deus para com a nossa vida, e nós valorizarmos esse privilégio que nós temos de um Deus que se coloca em nosso lugar, passando por tudo isso em nosso lugar, que é o item 2 do tópico 2, que fala sobre a morte de Cristo foi necessária para a justificação da humanidade. Então nós vemos que Jesus passou por tudo isso para que nós pudéssemos hoje ter o acesso direto a Deus. E aqui no texto eu coloco quando Jesus cita ou clama quando está na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Também uma alusão ao Salmo 22, ou seja, uma alusão a um texto do Antigo Testamento, onde Jesus se vê abandonado. Mas abandonado não porque Deus o desprezou, como ali os judeus estavam desprezando ou os romanos estavam desprezando, mas aqui é uma leitura teológica. Se sente abandonado no momento em que todo o pecado da humanidade estava jogado sobre ele, e é o momento que ele não pode ter esse relacionamento com Deus por causa do pecado. Porque o texto nos diz, numa leitura teológica, que os nossos pecados estavam sobre ele, fazendo a releitura de Isaías. E aí, nessa condição de pecador, ele se vê separado de Deus. É por isso que Deus nos compreende como pecadores distantes de Deus, se colocando no nosso lugar para nos restaurar a Deus. É o sentido original da palavra religião, religare, do latim, que é religar o ser humano para com Deus. E isso é mediante a morte, a obra vicária de Cristo. O item 3 do tópico 2, ainda sobre a morte de Jesus, que a morte de Jesus rasgou o véu do templo em dois. Então tem vários detalhes que eu coloco no livro sobre esse véu, o que era necessário. Alguns dizem que era necessário colocar até um boi de cada lado para puxar aquele véu, para rasgar, e todo uma exploração em relação a isso, daquele véu da separação do lugar santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Isso provavelmente está sendo tratado ou vai ser tratado na lição de adultos que vocês estão estudando, ou que os professores de adultos, os alunos estão estudando quando falar dos Hebreus. Quando Jesus oferece o sacrifício perfeito diante de Deus e o véu da separação é rasgado, demonstrando que aquele lugar que somente o sumo sacerdote podia entrar intercedendo pelo povo, agora não era mais necessário, ou agora não é mais necessário. Ou seja, o véu da separação foi rasgado. Qualquer pessoa tem acesso direto a Deus sem intermediário por meio do sacrifício de Cristo. Vamos então para o terceiro tópico, o sepultamento de Jesus. E aqui trabalha a questão da figura de José de Arimateia, como foco principal. E aqui também não podemos deixar de lado Nicodemos, que Mateus não fala sobre isso. Por isso que eu disse que é importante nós trabalharmos quando estudamos o Evangelho em conexão com outros evangelhos também, quando se fala de determinado assunto. Então nós vemos que aí aborda que Nicodemos, assim como José de Arimateia, eram discípulos secretos de Jesus, alguém da elite judaica que foi alcançado pelo poder da mensagem do Evangelho, mas que até então não seguiam a Jesus publicamente, mas o Evangelho estava no coração deles. E num momento muito importante, olhem só, que eu citei agora anteriormente, que o corpo de Jesus, se não fosse José de Arimateia, provavelmente seria comido pelos animais ou pelas aves, deixado ao relento. Mas aqui nós vemos que, devido à influência de José de Arimateia e Nicodemos, pessoas influentes, discípulos secretos de Jesus, eles vão até Herodes e pedem o corpo de Jesus, colocando em risco também a sua vida, o seu cargo, a sua posição social, que poderia ser tomado como um traidor. Mas
como disse, tudo estava planejado dentro do projeto de Deus, ele recebe a concessão, tira o corpo de Jesus da cruz, e isso antes de terminar a sexta-feira, o horário que não poderia mais ser feito nenhum esforço, nenhum trabalho de tirar o corpo. Ele tira no momento certo e faz o sepultamento de Jesus junto com Nicodemos de uma forma digna, e é colocado numa tumba que nunca tinha sido usada, que era a tumba de José de Arimateia, tinha feito provavelmente para si, numa rocha, e ele então tem uma das melhores tumbas daquele momento, daquela época, mas também era uma tumba que seria emprestada, porque ela não ia ficar sendo usada por Jesus por muito tempo. Aí o terceiro item, a guarda do sepulcro. Aparece novamente a figura das mulheres que vão guardar Jesus. Elas ficam ali sentadas lá de fora da onde Jesus foi sepultado. Mais uma vez a figura é Maria Madalena e outra Maria, diz Mateus. Mais uma vez a importância da figura das mulheres no ministério de Jesus. É o momento de você, professor, professora, enaltecer o trabalho das mulheres, a importância das mulheres no ministério de Jesus e também no ministério da igreja, como que Deus tem em bom apreço o seu trabalho e a sua função para a igreja. Dito isso, vamos às considerações finais. O que nós aprendemos nesta lição? Então, nessa lição, nós aprendemos que Mateus demonstra que o sofrimento, o escárnio e a crucificação de Jesus aconteceram segundo o que estava previsto nas Escrituras. Isso nós vemos conforme o relato e a relação com o Antigo Testamento. Que a morte de cruz desprezada pelos judeus e romanos passa a ser motivo de vitória e vida eterna, mediante a justificação alcançada por Cristo. Ou seja, aquela cruz que era considerada vergonhosa pelos judeus e pelos romanos, nós vemos que com a justificação, o efeito da justificação pela morte de Cristo, ela passa a ser um elemento de vitória para a igreja, porque é por meio dessa morte de cruz de Jesus que nós alcançamos a justificação, em que o véu é rasgado e tem um acesso direto com Deus. E por fim, os discípulos secretos saem do anonimato e providenciam um sepultamento digno a Jesus. Naquele momento que os discípulos de Jesus haviam corrido, estavam fugidos, aparecem 2 discípulos secretos, que salvam o corpo de Jesus de ser despedaçado por animais ou aves, e é feito para ele um sepultamento digno numa tumba que foi inaugurada por ele. Que bênção! Como é que Deus conduz a história, e assim como Deus conduz a história da sua vida também. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, e peço que você divulgue esse vídeo nas redes sociais, para os seus amigos, para os seus irmãos, para que mais pessoas também possam ter acesso a esses subsídios tão importantes para a preparação de sua aula. Muito obrigado, até o próximo vídeo. CPAD, a editora da Escola Dominical.